Então agora a gente vai falar do problema da mochila fracionária. Além disso ser um bom exemplo, né, um outro exemplo de projeto de algoritmo guloso, que é aquela ideia que eu já falei para vocês, né? Como que a gente aprende uma técnica? Né, do mesmo jeito que a gente aprende o que é um cachorro, o que é um gato, o que é um rato. Né? A gente vê tantos, eles diferenciam, mas a gente vai detectando os padrões ali. Então a ideia é que a gente vai ver, a gente aplicar de novo a ideia de construir um algoritmo guloso agora para um problema diferente, critérios que têm semelhanças e diferenças com o que a gente já viu para ir enxergando como que é o procedimento, como que é o nosso framework. Então, qual que é... Perdão, perdi o raciocínio. Mas, apesar dele se justificar só por isso, tem um outro valor bem interessante aqui, tá? O problema da mochila é um dos problemas mais clássicos da otimização combinatória, aparece como subproblema de um monte de coisa, ele é super importante, e nesse caso a gente vai ver a versão fracionária dele, é uma versão um pouco mais fácil desse problema, mas ainda assim é legal para ser introduzido a um problema tão importante, tá? Ou pelo menos a uma versão facilitada desse problema que é tão importante e prevalente. E o que é o problema da mochila fracionária? É um problema bem intuitivo de entender, que a ideia é que você tem uma mochila, né, que consegue armazenar alguns itens, sendo que cada item tem um certo peso, então, ou tem um certo volume, né, cada item ocupa uma certa parte da capacidade da mochila. E você quer o quê? Você quer preencher a mochila? Sim, mas não somente, porque cada item também tem um valor. O que você quer é maximizar o valor que você consegue levar na mochila, levando em consideração que a capacidade dela é limitada, você não pode estourar a capacidade da mochila. Tá? Então você tem que tomar essa decisão dentre os itens que você tem, os valores que você tem, como que você chega lá. Tá? Então só para deixar aqui a entrada definida direitinho, na entrada do meu problema eu tenho aqui um conjunto S, né, que eu vou colocar simplesmente como 1, 2, até N, tá? Então eu tenho N itens aqui, sendo que para todo I, variando de 1 até N, a gente tem PI maior do que 0 e VI maior do que 0. Cada item, portanto, cada um dos N itens tem um peso e um valor, também parte da entrada, isso é importante, também parte da entrada a gente tem uma capacidade, a entrada é isso aqui, e uma capacidade C, também maior do que 0, né? Porque se a capacidade da mochila fosse 0, acabou o problema, né? Não dá para selecionar ninguém. O problema fica interessante quando cabem alguns itens, mas não todos, e aí que a coisa fica legal. Tá legal, essa é a entrada. O que é uma solução? Uma solução viável, não necessariamente a ótima, mas uma solução viável é uma solução que não estoura a capacidade, tá? Então é uma solução cuja soma dos pesos dos itens selecionados, das frações de itens, porque é a mochila fracionária, né? Eu posso pegar pedaço de item, cuja soma das frações dos itens não estoura a capacidade. E o que é uma solução ótima? Dentre todas as que respeitam isso, uma que tem valor máximo. Por que eu estou falando isso sem escrever nada? Porque eu vou apresentar para vocês, muito rapidamente, tá? É só um bônus, a formulação em programação linear, tá? Que é formular o problema usando expressões lineares, tá? Fica mais bem definido, e a mochila é um que é muito fácil. Nem todo problema que a gente trabalha aqui é tão fácil de apresentar em programação linear, então eu não quero complicar, né? Muitas vezes eu explico como eu fiz com a seleção de atividades e tal, de modo mais intuitivo. Mas esse aqui é bem tranquilo. Então, a formulaçãozinha dele aqui, para deixar bem preciso, é o seguinte: eu quero maximizar a soma dos valores dos itens que eu selecionei, ou das frações que eu selecionei. Então, eu vou maximizar a soma para todo I pertencente a S de VI vezes XI. XI é justamente a fração do item que eu peguei. Pode ser 0 se eu não peguei nada, pode ser 1 se eu peguei ele inteiro, pode ser qualquer coisa entre 0 e 1 se eu peguei um pedacinho dele. Tá? Então VI é o valor do iésimo item, XI é quanto desse item que eu peguei. E aqui eu tenho sujeito a... Qual que é a restrição? Isso aqui é a função objetivo, né? O que eu quero maximizar. Mas não basta pegar todos os itens, não pode. O problema fica interessante porque ele tem uma restrição. A restrição é que a soma dos pesos dos itens que eu peguei, ou das frações que eu peguei, então aqui
somando para I pertencente a S, o peso do iésimo item vezes a fração dele, né, a soma de tudo isso tem que ser menor ou igual do que C. Então, isso é o peso da minha mochila. Se eu tiver um vetor X definido, peguei tal fração do primeiro item, tal fração do segundo, do terceiro, tananã, é só plugar aqui que eu sei se ele está estourando ou não a capacidade. Se não tiver, é uma solução candidata. Dentre as soluções candidatas, eu quero a que tem maior valor. Por isso esse max aqui. Tá? Só falta um detalhe. Eu posso pegar mais do que 100% de um item? Não pode, tem que estar restrito ali. Então falta dizer que o XI tem que estar entre 0 e 1 incluso. Né? Eu posso pegar 100%, eu posso pegar 0, qualquer coisa no meio, mas não posso passar disso. Tá? Isso aqui para todo I, variando de 1. Para todo I pertencente a S. Né? Para todo I pertencente a S. Então, essa é a formulação do problema da mochila. Tá? É legal porque é uma primeira oportunidade de mostrar isso para vocês, porque é muito comum a gente modelar problemas complexos da computação dessa forma, em que tem essas variáveis aqui, né, que vão me dizer peguei isso, não peguei aquilo. Tá? Então você modela usando essas restrições lineares e essas variáveis. Tá, tá legal. Temos isso aí, deixa eu mostrar um exemplo do problema da mochila, para a gente bolar um critério guloso e seguir com a brincadeira. Então vai ser um exemplo simplesinho aqui. Imaginem que eu tenho 3 itens, tá? Então meu S vai ter 1, 2, 3. Qual a capacidade que eu coloquei no exemplo? 50. Minha capacidade é 50. E deixa eu falar dos itens aqui, olha. Item número 1, P1 é 40. É um item pesado, nessa capacidade de 50, ele é um item grande, comparado com a minha capacidade. E valor, V1, valor 200. Item 2, P2 é 20, V2 é 20 também. Não é um item tão grande quanto o primeiro, mas chama a atenção que ele vale muito menos, né? Então, não me interessa tanto, intuitivamente pelo menos. E P3, aqui meu item 3, o peso dele é 11 e o V3 é 110. Vamos fazer 2 exemplos aqui, tá? Longe de ser exaustivo, mas 2 exemplos de como preencher uma mochila de capacidade de 50, já para a gente pegar alguma intuição. E a primeira coisa, antes de fazer qualquer um dos 2 exemplos, a primeira intuição que eu vou passar para vocês é: esse item parece que vale muito pouco, né? Porque, intuitivamente, bem por cima, esses caras são na mesma ordem de grandeza, ainda que esse pese mais, esse pese médio, esse pese menos, né? Não está saltando ordem de grandeza. Agora aqui está, né? Aqui está saltando ordem de grandeza. Então o item 2 parece o mais meia boca, assim, para mim. Então eu vou começar pegando o P1. Fazer um teste aqui pegando o P1, que vai preencher bastante da minha mochila. Então, o item 1 eu vou usar o rosinha aqui para representar. A minha mochila tem capacidade 50, tá? Vou usar uma representação gráfica aqui, como se eu fosse preenchendo. Como é fracionário, eu vou pensar numa coisa fluida, né? Então, pensem que eu posso encher, né, até um ponto, depois eu encho com um outro pedaço, não tem que ser o item inteiro, tá? Inclusive, o problema clássico, que é super importante, é justamente a versão inteira da mochila. A coisa fica surpreendentemente mais complexa quando eu não posso pegar pedaços de itens. Mas hoje a gente pode, hoje é a mochila fracionária. Então, vou pegar aqui, olha, o item 1 e eu vou até o 40. Né? Vou preencher isso aqui até o 40 com o item 1. O que significa isso? Se eu vou preencher até o 40, significa que a fração que eu peguei do item 1 é 100%. x1 igual a 1. Peguei tudo que eu podia do item 1. Eu já enchi minha mochila? Ainda não, né? Posso pegar mais alguma coisa? Pô, melhor pegar alguma coisa do que não pegar nada. Mas, de novo, esse item... então vamos tentar preencher com esse aqui. Tá? Mas cabe esse item inteiro? Não, né? 50 menos 40 sobrou 10 ali. E aqui vai 11. Então eu vou ter que pegar só um pedaço dele. Tá? Eu vou pegar 10 unidades dele. Eu vou preencher tudo que eu posso com ele. Tudo que está faltando aqui. Mas isso significa que o meu x3... vai ter que ser o quê? Bem, se o peso dele é 11, o jeito que a gente faz a continha é: eu divido
por 11, né? O x3 vai pensar na fração. Eu divido por 11, daí eu tenho pedacinhos que pesam 1, cada pedacinho. E eu tenho 10 de espaço aqui, né? Então eu vou ter que pegar 10 onzeavos. Meu x3 vai ser essa fraçãozinha, 10 onzeavos. Daí preenche exatamente, né? Não estoura a capacidade, não deixa nada sobrando. Tá? Esse exemplo ele é legal tanto para a gente já começar a pensar num critério guloso, que a gente vai comparar dois exemplos aí, quanto para a gente entender melhor o problema, porque uma coisa é a formulação matemática, tá certinho, outra coisa é a gente pegar a intuição. Então vamos calcular aqui qual que é o valor da função objetivo. É a fração dos itens que eu peguei vezes o valor de cada um, né? Então vamos lá, a função objetivo desse cara, eu peguei 100% do x1, deixa eu separar aqui, 100% do x1, que vale 200. Mais 10 onzeavos do x3, que vale 110, mais 0 do 2, não vou nem colocar. Esse aqui 110. 110 dividido por 11 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Então aqui nós temos 300. Esse é o valor da mochila que eu consegui preencher. Vamos preencher uma próxima aqui. Para a gente comparar, e nessa eu vou continuar esnobando o item 2, tá? Que tem um valor muito baixinho ali, e eu vou começar pegando tudo que eu posso desse item e depois eu preencho o resto. Vou fazer diferente agora. Então eu vou começar pegando o quê? 11 unidades, né? Se ele tem peso 3, a minha mochila continua sendo aqui, olha, 50, ela vai até 50 a capacidade dela, né? E eu vou pegar 11 unidades aqui. Isso quer dizer que o meu x3 é igual a 1, né? Eu peguei tudo que eu podia desse item, ocupei até 11. Quanto que sobrou aqui? 39, né? Se eu vou até 50, a capacidade que sobrou foi 39. E aí eu vou colocar tudo que eu posso do item 1, eu estou realmente snobando o item 2. Se eu pegasse esse item inteiro, ele estourava, né? Porque ele tem capacidade 40, ele tem peso 40, perdão. Então eu vou pegar 39 40 avos dele. Então eu vou pegar aqui para preencher as 39 posições que sobraram. Eu vou ter aqui que x1, perdão. Eu vou dividir por 40 aqui e multiplicar por 39 em cima. A ideia disso aqui, tá? Porque fazendo a continha é que, olha, se eu pegar x1 para a gente conferir que está certo, se eu pego x1, vamos olhar aqui, ó. O que tem que valer aqui é o PI vezes XI, né? Se eu pego PI, que é 40, e multiplico por 39 40 avos, que é o meu X1, P1 vezes X1, vai dar o quê? Vai dar 39. Né? O 40 vai cortar, o 40 do peso vai cortar com o 40 no denominador, sobra 39. Daí no somatório vai ter também o x3, né, multiplicado pelo peso do 3, que é 11, vai dar 39 mais 11, então, que dá 50, tá certinho. Né? Então, isso aqui não veio do nada, tá? Isso aqui eu estou pensando naquela fórmula na hora de fazer o ajuste aqui. Mas vamos lá. Qual que é o valor desse cara, então? Então eu tenho 39 40 avos. Eu acabei de conferir com vocês a questão da restrição, né? Que eu vim aqui para fazer a continha para ver que estava certo. Mas agora eu quero saber o valor. Né? Considerando que eu não errei a conta aqui, que está respeitando a restrição, o valor do item 1 é 200. Então 39 40 avos vezes 200 aqui. Se eu dividir aqui, corta 0 com 0, corta 4 aqui, sobra 5. 39 vezes 5, como que faz conta mesmo? Obrigado. E o outro que eu vou ter vai ser 1 vezes 110, perfeito. Então, 195 mais 110 aqui, e a gente vai ter 305. Essa solução foi um pouco melhor do que a outra. Tudo bem até aqui? É só para pegar a intuição do problema. Vamos já emendar então para o critério guloso. E qual é
o critério guloso que a gente vai tirar, né, dessa ideia aqui. Vocês estão vendo que eu estou fazendo exemplos mais rápido, né, justamente porque eu estou passando por dois problemas na mesma aula. Não teria nada de errado a gente brincar com outros problemas e tal. Mas isso aqui se assemelha muito ao problema do escalonamento que a gente já estudou. Lembra? No problema do escalonamento a gente tinha também dois valores associados. Tinha um valor, uma prioridade para uma tarefa e uma duração. E a gente olhou para o caso particular e falou, olha, se as durações, se os valores forem todos iguais, as prioridades forem todas iguais, colocar menor duração primeiro é melhor porque impacta menos, né? Pesa menos. Esqueci a palavra, perdão. Se por outro lado as durações forem todas iguais, coloca a maior prioridade primeiro, porque o mais importante você põe primeiro. Aqui tem algo parecido, né? Valor tem muito a ver com prioridade. Maior valor eu prefiro. Menor peso eu também prefiro, né? E quando eu tiver uma relação entre os dois, um chute razoável é a ideia da densidade. É a densidade de valor. Você faz a razão valor por peso, parece uma boa ideia, ao menos intuitivamente. Já fica aqui a dica que para o próprio problema da mochila, se der tempo, no fim desse curso a gente vai falar de problemas NP completos e a mochila inteira é um problema NP completo. Para ele, esse critério não vai funcionar tão bem quanto... Parece óbvio, né? Parece que sempre funciona, não é assim não. É facinho o problema que dá uma rasteira na gente. Mas aqui, como eu posso pegar pedaços de itens, de fato, essa ideia de densidade de valor vai funcionar. Então, a sugestão nossa aqui é eu ter um F de I que é igual a VI sobre PI. Tá? Quanto maior o valor, maior o F de I. Quanto maior o peso, menor o F de I. É uma densidade de valor ali, e eu quero os caras com maior densidade de valor primeiro. Faz bastante sentido intuitivo, né? Se eu estou pensando que é fracionário, é assim, eu quero pó de ouro, pó de prata ou pó de bronze, né? A gente não tem muita dúvida, né? Vê qual tem maior densidade de valor, vai nele primeiro até esgotar, depois pega o próximo. Essa é a ideia, mas eu queria só fazer uma observação, tá? Conectando já isso aqui com o porquê que deu essa diferença. Veja que basicamente a diferença entre as duas soluções foi uma unidade. Né? Foi uma unidade a mais aqui que eu peguei 40, né, contra 39 da capacidade que eu preenchi com o X1, e aqui eu preenchi 10 unidades e não 11 com o X3. E se a gente vem para a densidade de valor, a gente vai reparar justamente nisso, olha só. Esse cara aqui, 200 sobre 40, ele vai ter densidade 5. Né? Enquanto que 110 sobre 11 vai ter densidade 10. Quando eu troquei uma parte de um por outro, eu perdi 5 e ganhei 10, e deu 5 de diferença aqui, ó, 305 contra 300. Então também guia a nossa intuição de que parece que é por aí mesmo. Tá? Aquela diferença ali é preditiva, né? A gente sabe de onde que ela veio, tá? E ela é explicada por essa função também.